Meus irmãos, graça e paz, muito bom receber vocês aqui, muito bom que você tenha escolhido o nosso seminário. Você tinha muitas opções e eu tenho certeza que foi o Senhor quem marcou esse encontro aqui conosco. E como este é um momento também espiritual, em que nós dependemos de Deus, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração, que nos anime, que nos estimule, que nos ajude, que nos dê estratégias e visões para aquilo que nós temos como ministério na nossa vida e na nossa igreja. Então, mesmo assentado como você está, feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós nos humilhamos na Tua presença e reconhecemos ser o Senhor, o dono de todo o conhecimento. Então nós nos humilhamos e reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa imperfeição, a nossa limitação. E nos dirigimos ao Senhor, pedindo que o Senhor derrame sobre nós sabedoria de forma especial, sensibilidade para ouvirmos a Tua voz. Fala-nos nesta tarde, é a nossa oração, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém, amém. Então, meu nome é Renato, tenho a honra de ser o pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Se você passar pelo Rio de Janeiro, a sua igreja é a Catedral. Se você for ao Rio de Janeiro, conhecer o Pão de Açúcar, o Corcovado, a Praia de Copacabana, e não conhecer a Catedral, lamento informar que a sua viagem foi perdida ao Rio de Janeiro. Você precisa conhecer a Catedral. É a nossa igreja mãe, e nós louvamos a Deus por pastoreá-la. Nós estamos lá já no segundo mandato, e o Senhor nos tem dado a graça de cuidar desta amada comunidade. Nós temos a tarefa de trabalhar educação cristã. Como falei na minha apresentação, este tema pressupunha um seminário apenas para nós. Todos os outros não estariam aqui, somente nós, por pelo menos uns 5 encontros. Mas nós temos a tarefa de olhar para a educação cristã nesta 1 hora. E eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia, ou que ligue a sua Bíblia, no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, versos do 4 ao 9. Livro do Deuteronômio, no capítulo 6, versos do 4 ao 9. Eu agradeço aos irmãos da técnica, eficientes como sempre. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 6, versos do 4 ao 9. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Nós normalmente lembramos desta parte do capítulo 6 de Deuteronômio, a ordem de amar o Senhor com tudo o que nós temos e somos. Mas o texto segue, e a palavra de Deus diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí chega o tempo da educação cristã, uma responsabilidade que é minha e sua. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas. É a palavra do Senhor ao nosso coração. Pensar em educação cristã, nós precisamos fazer um recorte. E o recorte que nós queremos fazer é pensar um pouco a respeito de quais são os mecanismos que nós podemos usar
ou em quais mecanismos nós estamos inseridos para o processo de educação cristã. E para isso, eu quero recomendar um livro de um querido amigo, reverendo Felipe Fontes. Ele é da filosofia, mas escreve muito sobre educação, milita na educação, é um querido, um amado. E eu quero me utilizar deste livro do pastor Felipe como sendo um norte, uma base argumentativa para aquilo que vamos fazer. Educação cristã, família, igreja e escola. Para nós pensarmos isto, para nós refletirmos a respeito, nós precisamos responder algumas perguntas que são importantes para nós. O que é o homem? O que é educação? E como pensar uma educação cristã? Então, o que é o homem? Alguém se arrisca? Exatamente isto. Os irmãos que nos acompanham pela internet não ouviram porque eles não estão microfonados, mas todos eles estão gritando aqui o que é o homem. Então não vou nem me arriscar no que é educar ou no que é educação. Nós recorremos ao passado, a grandes homens que passaram antes de nós e que são estudiosos para orientar um pouco os nossos conceitos. E aí eu quero pensar um pouquinho em Agostinho, de Hipona, aqueles que alguns costumam chamar de Santo Agostinho. Olha o que ele diz a respeito do que é o homem. Agostinho considerava o homem como um ser criado à imagem de Deus, dotado de uma alma imortal. Ele via a natureza humana como marcada pelo pecado original, buscando a redenção em Deus. Reformado ele. Eu acho que ele fez escola dominical lá na catedral. Reformadaço. Por que definir o homem numa palestra de educação cristã é importante? Porque eu creio que aquela afirmação de James Smith, dizendo que por trás de cada pedagogia existe uma antropologia filosófica, e aí você já deve estar pensando assim, o pastor veio do Rio para falar isso, falou 10 quilos, eu não entendi nada, não entendi 100 gramas. O que ele quer dizer com, por trás de uma pedagogia, sempre haverá uma antropologia filosófica? O que James Smith está dizendo é o seguinte: por trás de todo o processo de confecção, de elaboração, de estudo a respeito do melhor método de educação, por trás de toda a pedagogia, existe uma antropologia filosófica, ou seja, existe uma forma de ver o homem, existe uma forma de definir o homem, existe uma forma de compreender o que é o homem. E por que isso é importante para nós? Porque a pedagogia já foi orientada por diversas ciências. Houve um tempo, por exemplo, que a pedagogia colocou o homem como um ser social, que se significava por meio dos relacionamentos. Houve um tempo em que a pedagogia foi orientada pelas ciências do psiquismo. Então houve uma influência muito grande a respeito do homem ser alguém contra o qual não se pode dizer não, ele não pode se traumatizar. Havia uma internalização dos processos pedagógicos com viés no psicologismo. Por isso que nós precisamos entender que para nós caminharmos num processo de educação que nos satisfaça biblicamente, nós precisamos definir o homem corretamente. Portanto, o homem não é um ser do mercado. Um homem não se significa quando ganha, quando trabalha, quando conquista materialmente. O homem não conquista a sua paz e a sua alegria com a independência financeira. Embora não precisa levantar a mão, sem confessar pecado. Por vezes, essa cosmovisão nos assalta. Quer ver uma forma de nos assaltar? Seu filho fala para você assim: pai, eu recebi de Deus uma orientação. O Senhor quer que eu seja um missionário dele.
Aí você fala, bênção, louvado seja Deus. Em que área, meu filho? E ele fala, um curso aí que não tenha muito apelo. Biblioteconomia, talvez. Aí você fala, filho, biblioteconomia? Assim, glória a Deus, mas é um glória a Deus desanimado. Se o seu filho falar assim, pai, Deus me chamou para ser um missionário na medicina, você dá um culto em ação de graça na sua casa. Sabe o que é isso? Nós estamos sendo influenciados por uma pedagogia que coloca no nosso coração que o homem conquista a sua realização quando ele adquire, quando ele conquista, quando ele ganha. E veja, não há problema algum em conquistar, em avançar financeiramente. Eu só quero dizer que não é isto que apresenta para nós a redenção do ser humano. Então, este pai que pergunta isto está em crise. Imagine só. Ser pastor da catedral não é algo simples. Você deve imaginar. A minha igreja tem 161 anos. Então as mudanças são muito lentas. Processos sempre muito fundamentados em oração e paciência. E aí, meu filho de 5 anos, criança, quem tem filho menor de 10 anos aí? Menor de 10 anos. Amém, amado. Deus te dê força, te dê ânimo. Porque eles nos colocam em encruzilhadas pedagógicas, irmãos. Meu filho me perguntou papai, eu quero te fazer 2 perguntas. Eu falei, pois não, meu filho. E ele falou, primeiro, pai, por que que o bico do pterodátilo é maior do que o bico do tucano? Orei, pedi sabedoria. Falei, meu filho, porque papai do céu é perfeito. O pterodátilo é muito grande, ele tinha que ter um bico muito grande. E na perfeição do Senhor, o tucano é menor do que ele, por isso ele tem que ter um bico menor. Imagine um tucano com um bico do pterodátilo. Deus é perfeito, filho. Foi por onde eu consegui sair, irmãos. Mas a segunda pergunta foi, papai, eu posso ser pastor? E eu confesso para vocês que eu fui assaltado naquela hora por uma pedagogia que não é a pedagogia que eu quero falar aqui com você. Eu falei, Senhor, é bênção, sim. Mas eu confesso, eu estou confessando aqui porque eu já confessei para o Senhor. Eu confesso para vocês que por um instante eu pensei, não, 5 anos, daqui a pouco isso passa. E o Senhor me espremeu, dizendo, o seu filho escolheu a melhor parte. Nós somos assaltados por esses pensamentos. E é por isso que James Smith fala que por trás de toda a pedagogia existe uma forma de ver o homem. Por isso que é importante nós olharmos que o homem é um ser criado à imagem de... Eu falo imagem de, você fala Deus. Fechado? Então vou tentar mais uma vez. O homem é um ser criado à imagem de... Aquilo que nós entendemos na teologia ser chamado de imago Dei. Isto é lindo, porque se o homem é criado à imagem de Deus... Nós entendemos então que a nossa realização como ser humano só está nos valores do Evangelho. Redenção só em Jesus. E a partir daí então, nós conseguimos orientar um pouco o nosso processo pedagógico. Segunda pergunta. O que é educar? E aí nós precisamos pensar lá na Grécia clássica, chamada de Grécia Antiga também, lá quando Aristóteles diz, a educação é um processo de formação integral do ser humano. Cuidado, eu estou falando de formação integral, não é outra coisa que é integral não, tá? Depois não vai dizer por aí que o pastor está pregando, não é isso. Entendedores entenderão. Então, formação integral do ser humano. Ele defendia a importância da educação ética, intelectual e física, buscando o desenvolvimento de virtudes morais e habilidades intelectuais. Aristóteles via a educação como um meio de alcançar a excelência, a eudaimonia, e promover o florescimento humano. Educação, então, queridos, uma vez que nós entendemos que o ser humano é um ser pecador, que carece de Deus, que só se realiza em Deus, porque ele é criado à imagem de Deus, uma vez entendendo isto, nós precisamos entender o que é educar.
Educar é contribuir para que alguém alcance a excelência. É contribuir num processo, eu vou repetir, educar é processo relacional. Portanto, vamos parar com a ideia de que na educação eu falo e você me ouve, eu falo e você me escuta, eu falo e você me atende. Não. O Senhor nos ensinou, a partir da própria Trindade, que é possível viver em comunidade. Então, educar é formar o ser humano integral, ética, intelectual e fisicamente. E se eu voltar a Aristóteles e a sua definição de educar, eu vejo que educação cristã está completamente inserida neste contexto. Porque quando nós entendemos que nós precisamos educar de forma cristã, inserindo valores do reino numa criança, num adolescente, num jovem, num cônjuge, o que nós estamos fazendo, irmãos, nada mais é do que uma formação integral dessa pessoa. E nós atribuímos valores éticos, morais, intelectuais e físicos. E aí, eu quero trazer uma palavra a você aqui. Quantos aqui já trabalham com educação, seja fora da igreja, seja dentro da igreja? Levanta a mão. Já trabalham. Beleza, pode baixar. Irmão, em nome de Jesus, não desista. Não desista. Eu sou professor, hoje já não consigo mais dar aula em razão das demandas do Ministério Pastoral da Catedral, mas eu sou professor e exerci a função por 21 anos, trabalhando com língua portuguesa para concurso público. Então, é sim um processo de transformação e que a gente não pode desistir. Eu fui pregar domingo passado, numa igreja lá do Rio de Janeiro, e uma pessoa veio me abraçar chorando, dizendo: pastor, eu precisava falar com o senhor. Eu falei: pois não, amado, eu crente que ia orar por ela. Ela falou assim: eu quero dizer para o senhor que eu sou uma carreira pública, porque eu passei e o senhor me ensinou tudo de língua portuguesa. Eu glorifiquei a Deus, falei: bênção. Aí ela falou assim: não, mas a alegria não é só essa. Este aqui é meu filho, de 19 anos, e ele também passou, e ele também foi seu aluno. Isso me fez me alegrar, mas me entristecer também, porque revela o quanto estou velho. Eu já estou aprovando mãe e filho. Então, a sociedade precisa de gente crente. A sociedade precisa de gente que tem um coração em Jesus e que busque a transformação integral das pessoas. Meu irmão querido, na igreja, você vai ter dificuldade, a não ser que você esteja no céu e não sabe. O tempo talvez da aula não seja melhor, o material não chegou a tempo, e etc, que não acontece aqui, nem na sua igreja e nem na catedral, mas em outros lugares por aí. Não desista, porque não desistiram de mim, e hoje eu sou um ministro do Evangelho. Eu quero trazer uma palavra de encorajamento para você. Seja você que atua na área, que milita na educação fora da igreja, seja você que milita e atua dentro da igreja. Não desista, irmãos. Muitas tias, sem saber, estavam cuidando do pastor da igreja do Rio. Muitas tias, sem saber, cuidaram de mim e me fizeram uma educação cristã integral. E eu quero então dar prosseguimento, pensando o seguinte: como pensar uma educação cristã? Esta é ela fala do James Smith. Por trás de toda pedagogia há uma antropologia filosófica. O ser humano não é um ser político. O ser humano não é um ser trabalhador. O ser humano não é um ser racional. O ser humano é um ser criado à imagem de Deus, irmãos. E se a gente não orientar a nossa pedagogia, a gente não vai fazer educação cristã. Depois de avançada em idade, eu resolvi fazer mais uma graduação. Eu estou fazendo filosofia. Irmãos, pensa aí.
num cenário calamitoso. Pensou? Multiplica por 5.000. Sou eu na filosofia. São os loucos e eu. Mas o pessoal é gente boa. Precisam de Jesus. Irmãos, eu quero crer que os pais, os mais maduros aqui, não sabem o que os nossos filhos passam nas universidades. Não sabem. Porque eu imaginava saber. Mas hoje eu sei, na carne, na pele. E o Senhor tem plantado no meu coração que, se eu for usado para a salvação de uma pessoa por ano, eu já vou estar feliz. E o processo já começou no primeiro ano já. O nome dele é Rodrigo, ore por ele. Rodrigo já me prometeu que vai na minha paróquia. Eu falei, tá bom, pode ir. Não vou corrigir, irmão, agora não, depois eu corrijo. Esse menino já chorou na porta da UERJ, ouvindo o Evangelho. A gente não pode desistir disso, irmãos. Existem pessoas aí que são bombardeadas por filosofias as mais diversas. E há em nós um tesouro que foi colocado num vaso de barro para que a excelência seja dele, não nossa. E esse tesouro precisa ser compartilhado com essas pessoas. E sabe quem Deus escolheu, irmão? Sinta o piano que eu sinto aí. Escolheu a mim e a você. Irmãos, em outro lugar, não foi nesse curso não. É porque estão gravando. Eu vi uma pessoa na sala. E eu fiquei, isso não é para rir, irmão. O que eu vou falar aqui pode soar inicialmente engraçado, mas não é. É ao contrário. Eu fiquei segunda, terça, quarta e quinta tentando definir se o ser que estava na minha frente era um rapaz ou uma moça. Porque agora é algo meio andrógeno. E na quinta-feira, todo o meu senso presbiteriano, reformado, calvinista, me fez pensar o seguinte, aí ó, não é um eleito, vai para o inferno. Como é que pode isso? Eu comecei a reprimir aqui dentro. E o Senhor veio por meio do seu Espírito ao meu coração e falou, são ovelhas que não têm pastor. E naquele momento, dentro da sala de aula, eu abaixei meu rosto e chorei. E falei, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me dê oportunidade, uma só, para eu falar que há salvação para a vida desse menino. E aí, na sexta-feira, eu sentei atrás dele. A gente pede e faz, né, irmão? Eu estou orando, mas Jesus não me deu oportunidade. Estou em casa, trancado, tomando um suco, né? Sentei atrás dele intencionalmente. Falei assim, Jesus, me dá uma oportunidade, uma só. A caneta dele caiu, irmão. Ô amado, estamos aqui, filho. Aí ele pegou a caneta meio assustado, assim, porque ele é meio ressabiado de relacionamento. E eu falei, essa caneta é sua. Que caneta linda, é uma caneta Bic, irmão. Que caneta linda. Aí ele falou assim, lindos são seus olhos. Aí eu falei, exatamente, mas deixa eu te explicar uma coisa. A minha forma de ver a vida é assim, mas não é por causa dos meus olhos. Sem ele perceber, eu já estava, ó. E ele falou assim, interessante isso. Eu falei, pois é. Posso te falar uma coisa? Ele falou, pode. Eu falei, eu amo você. Eu só falei, irmãos, eu amo você. Ele começou a lacrimejar na hora, na sala. E ele falou assim, você é um cara legal. Eu falei, não, eu não presto. Legal é quem habita em mim. Ele falou assim, como assim? Eu falei, eu preciso conversar com você sobre isso, meu amigo. E o professor falou, vamos começar a aula? Eu falei, vamos. No intervalo a gente conversa. E nós nos sentamos, no intervalo. Ele falou, como assim essa história de você me ama? Eu falei, sim, cara, eu te amo. Porque Jesus Cristo morreu por mim. Mas Ele também morreu por você. E Ele me fez amar você. Ele falou, já vem me falar de religião? Eu falei, não, estou falando de Jesus.
Ele falou: eu nunca ouvi que ninguém me amava. O meu pai me abandonou na barriga da minha mãe. E quando eu nasci, minha mãe já tinha um outro companheiro que me molestou desde os 3 anos até os 10. Eu falei: meu filho, eu quero dizer para você que isso só acontece porque o homem é pecador, imperfeito, mas em Jesus todo ser humano encontra a redenção. Eu encontrei. Não desista da tarefa de educar, irmãos. Não desista. Se ao final desse tempo nosso aqui, você não esquecer o meu nome, esquecer o texto que eu usei de Deuteronômio 6, esquecer de onde eu vim, qual é a minha igreja, mas lembrar que o Senhor te chamou para compartilhar o único meio, a única forma de transformar um ser humano na sua total potência, que é o Evangelho. Se você lembrar isso, já estou satisfeito. Não desista. Eu quero pensar um pouco sobre educação cristã. Educação cristã é o ato de cooperar. Jesus manda de 2 em 2. Os discípulos são um colegiado. A Trindade vive harmonicamente. Irmão, educação cristã, não existe educação cristã na perspectiva do eu aprendo e eu ensino sozinho aqui comigo mesmo. Não existe isso. É cooperar, é operar com, é atuar com, mas não apenas isto, relacionalmente, precisa haver olhos nos olhos, precisa haver coração no coração. Você não educa aquele a quem você não quer bem, você não educa aquele com quem você não tem um mínimo de relacionamento. É cooperar em relacionamento. Vamos lembrar de Jesus? Jesus fazia isso, né? Zaqueu, desce que hoje eu vou lá na tua casa. Jesus não poderia simplesmente pregar para Zaqueu: olha, se você entregar a vida para mim, você vai ser salvo. Entendeu? Zaqueu chora em cima da árvore, vai, não peques mais. Podia ser assim. Mas Jesus chama Zaqueu para um relacionamento. Sua vizinha, o seu vizinho precisa de educação cristã, gente. Mas você entra em casa e não olha nem para quem mora do lado. Passa no mesmo corredor, atropela o irmão. Porque ele é em potencial um irmão. Você não sabe a lista dos salvos? Ou sabe? Como a gente não tem a lista, a gente prega para todo mundo. É o ato de cooperar relacionalmente, para que o ser humano corresponda ao máximo à imagem de... A educação cristã só tem um objetivo, irmão. É fazer o abençoado ser próspero. Sim ou não? Não? Sim. É interessante como o aluno é volúvel, né? Eu estou explicando aqui, você já entendeu. Aí eu falei sim ou não? Você falou não. Eu falei não, você sim. O mesmo que entendeu, se eu pressionar de novo, você muda outra vez. Sim ou não? Sim. Ah, não. O quê? Talvez. O Senhor que sabe. Deus é que sabe todas as coisas. Irmão, você educa alguém para que esse alguém seja próspero. Então tem que ser rico. Ah, tá, obrigado. Eu estava tomando um susto aqui. A gente educa alguém para alguém ser rico, irmão. Obrigado. Se for rico, bênção. Se Jesus quiser abençoar com riqueza, louvado seja Deus, manda lá para a catedral. A gente educa alguém para que essa pessoa seja feliz. Tem gente que falou sim fazendo não, assim, ó, sim. Não entendo. A gente educa para quê, irmão? Lê lá, por favor. Ao máximo o quê? A gente educa para que as pessoas se pareçam com Jesus, irmão. A gente se relaciona e coopera para que as pessoas ao nosso redor pareçam com Jesus. Seus filhos parecem com Jesus, irmão? Não desvia o olhar de mim, não. Seus filhos parecem com Jesus, amado? Sua esposa parece com Jesus, meu querido? Seu marido parece com Jesus, minha amada? Seus pais parecem com Jesus, filho?
Sabe quem Deus plantou na vida dessas pessoas para que elas se pareçam com Jesus? Você, educador cristão. Se os seus filhos estão dando problema, pensa aí, irmão. Pensa aí. É o ato de cooperar relacionalmente para que o ser humano corresponda ao máximo à imagem de Deus. Lindo isso. Minha filha de 9 anos, irmão. Eu confesso para você, as pessoas pensam assim, não, pastor, a família do pastor é santona. Pastor é perfeito, mora no céu. Irmão, às vezes eu chego à minha casa da catedral, 10h11, aí minha filha está me esperando para o culto doméstico. Pai, vamos orar? O olho, irmão, ele está cheio de cerol, querendo fechar, querendo dormir. Mas naquele momento o Senhor traz ao meu coração o seguinte: inculca. Escreve na testa, escreve na mão, fala disso dia e noite. Porque vai haver um dia em que a Manu vai estar lá na faculdade e ela vai precisar dessas bases. Irmão, cuidado com as crianças que passam pela sua vida na escola, na igreja. Pastor, não tem jeito com criança. Não entendo isso, irmão. Jesus tinha jeito com criança. Se a gente parece com ele, silogismo lógico. Eu sou a imagem de Deus. Deus se relaciona com criança. Logo, silogismo direto, irmão. Você pode não saber brincar com uma tia ali, que a tia, né, fantástica. Mas você tem que amar essa criança. Você tem que abraçar essa criança. Algumas crianças lá da minha igreja me chamam de tio pastor. Eu acho sensacional, irmão. Eu acho que a IPB tinha que registrar isso na Constituição. Tio pastor, irmão, isso revela tanto. A filha do meu vice-presidente me chama de tio pastor. Isso revela tanto, irmão. E qual é o propósito e o objetivo da educação cristã? O propósito é formar discípulos de Jesus, capacitados para viver a vida de fé, servir ao próximo e transformar a sociedade. Não tem aqui ser rico, hein? Não tem aqui ser milionário, hein? Não tem aqui ser feliz. Embora nós saibamos que o Senhor, na sua misericórdia, pode fazer isso. Mas nós educamos de forma cristã para que as pessoas pareçam com Jesus, para que as pessoas tenham vida de devoção, para que as pessoas tenham um coração transformado, irmão. E qual é o objetivo? Conhecimento da Bíblia, crescimento espiritual, desenvolvimento do caráter cristão e capacitação para viver em comunidade. Minha filha cismou que quer ser pastora. Falei, minha filha, não me complica. Eu sou da IPB, meu amor. Como é que vai ser esse negócio? Irmão, eu estou orando mesmo. Porque ela fala, ela até muda o segundo plano. É pastora e não sei o quê, entendeu? O não sei o quê muda, mas o pastora se mantém. E sabe o que é lindo, irmão? E que o sangue da cruz cubra a minha casa. Que o sangue de Jesus Cristo preserve a minha vida e a minha família. A minha filha falou assim, papai, eu quero ser professora e pastora. E eu falei, por que, minha filha? Ela falou assim, porque o senhor é tão feliz fazendo isso. Eu falei, glória a Deus. Como é que a pessoa quer que o filho ame a igreja, se detona a igreja no almoço de domingo? Como é que a pessoa quer que o filho ame o evangelho se não pega a Bíblia para ler? Irmão, nós precisamos compreender que educação é cooperar para que alguém se transforme no máximo possível, na máxima potência na imagem do Senhor. Então tem que ter coração piedoso, irmão. Aquilo que o pastorzão falou hoje de manhã, pastor Hernandes, luz na cabeça e fogo no coração, é isso. Sem estereótipos bobos, sabe? Piedade, pura e simples. Piedade. E aí, qual é a importância da educação cristã? Modelar o caráter e os valores cristãos.
Como não é um ambiente de pregação, eu me permito compartilhar experiências pessoais, né? Pregando não, irmão, né? Não pode. A homilética diz que não pode, né? Mas aqui é uma palestra, a gente se permite, né? A gente... porque não existe preparatório para concurso para ser pai e mãe, né? Eu vou fazer um intensivo aqui de 10 meses, aí meu filho chega depois. Não é assim. E aí a gente acredita, eu e Luana, que a gente forçou, assim, foi muito rígido nos conceitos do Evangelho na Manu. Então a Manu, ela é meio radical, assim. Por exemplo, você ensina, não é? Aí se você for radical como eu e a mãe, aí é pior, porque ela aprende. A gente está no almoço de família, o meu cunhado não é cristão, a avó, assim, o pai, todo mundo sentado, e aí o meu cunhado começou a comer, ela, ei, pro tio, já orou? Eu arruinado, querendo sair correndo. Eu falei, Manu, ela falou, pai, o senhor me ensinou que tem que agradecer. Tio, o senhor só está comendo porque papai do céu botou na sua mesa. Aí eu tenho conversado com ela assim, filha, olha só, não é sempre que a verdade precisa ser dita na frente de todo mundo, concorda comigo? Mas a gente precisa fazer isso com os nossos filhos, irmãos. A gente precisa produzir pessoas que buscam santidade e obediência ao Senhor. E qual é, então, a primeira importância que eu quero destacar? Modelar caráter. Nesses 20 anos cuidando de pessoas, eu nunca tive acesso a alguém que veio abrir o coração comigo e que escorregou, caiu, errou o alvo, numa questão moral, que tenha falado assim, pastor, tenho uma vida de intimidade com Deus tão intensa. Olha, eu oro, se o Senhor me acorda de madrugada para beber uma água, eu oro. Estou lendo a Bíblia, já li a Bíblia 73 vezes em 2 anos. Eu nunca vi um equívoco grave de moral com alguém que tenha vida intencional com Deus. Então, um dos objetivos da educação cristã é modelar o caráter e os valores cristãos. Sim, por mais que nós entendamos que quando nós caímos, nós temos um advogado, louvado seja o seu nome, que se ofereceu na cruz para perdão dos nossos pecados, nós não somos aqueles que vivemos de pecado em pecado. Nós não somos aqueles que vivem com pecado de estimação. E isto porque a nossa educação cristã foi eficiente. Por causa da misericórdia do Senhor, óbvio, por causa da sua graça, mas porque nos ensinaram valores. Então, modelar valores cristãos. Alguém está acompanhando o tempo aí, gente? Porque eu fiz questão de não ligar o cronômetro. Mas já tem uns 30 minutos? 40? 47? Senhor Jesus, então vamos lá. Modelar o caráter cristão. Fortalecer a fé e o relacionamento com Deus. A gente ensina para que as crianças possam declamar o breve catecismo. Nós vimos hoje aqui. Para que as crianças possam declamar versículos bíblicos. Irmão, a coisa está ficando meio difícil hoje, né? Eu me lembro que é ótimo, né? Revela uma idade que quando a gente ia ser recebido por profissão de fé, a gente tinha que comparecer ao conselho, e o conselho fazia perguntas da confissão de fé, irmão. Adão Nascimento. Meu irmão, quem não estudou Adão Nascimento e tem por volta dos 40, 50, não foi receito na igreja. O meu pastor pedia assim, quando a gente sentava, eu tinha 15 anos, quando fazia a profissão de fé, o meu pastor falou assim, capítulo da Bíblia que você mais gosta. Aí eu falei, Romanos 8. Aí ele falou assim, cita uma sequência, não é um versículo assim, Jesus chorou não, uma sequência de versículos que toca o seu coração. Eu falei, Senhor,
Eu fiquei tão nervoso que eu comecei assim, ó, justificados, pois, mediante a fé, comecei Romanos 5. Eu fiquei tão nervoso que eu falei de Romanos 8 e comecei a anunciar Romanos 5. O que acontece, queridos, é que nós precisamos, por meio da educação cristã, fortalecer a fé e o relacionamento com Deus. É isso que nós fazemos quando educamos de forma cristã. Não dá para o nosso aluno passar pela nossa vida e continuar sem ler a Bíblia. Ou pelo menos sem ouvir a respeito dessa necessidade. Não dá para um aluno passar pela nossa vida e não ser despertado com a necessidade de orar, de buscar santidade, de adorar a Deus. Não pode. Por mais que nós saibamos que a brincadeira faz parte, brinquei muito na igreja, irmão. E eu era um menino animado, tá? Deus fez um milagre na minha vida. Eu era animado. Mas não dá para a gente achar que departamento infantil é só brincadeira, irmão. Fortalecer a fé e o relacionamento com Deus. E preparar as gerações futuras para os desafios do mundo. Irmão, entenda isso aqui. Vocês não sabem o que é a universidade no Brasil. Vocês já estão formados há um tempão. Meu amado, existem festas da maconha. Ao final das aulas que terminam meio-dia, as pessoas se reúnem no campus. Irmão, isso para quem tem 50 anos é uma loucura. É durante o dia, no sol. Promiscuidade do pior tipo que você pode imaginar e de todos os tipos que podem vir ao seu coração. E os nossos filhos estão sendo pressionados e banidos dos grupos. Trabalhos em conjunto eles fazem sozinhos. Porque eles resolveram falar, isso aí não... O meu trabalho é estudar filosofia, mas é também um pouco sociológico, assim, uma pesquisa sociológica, sabe como? Eu fico ali tipo ouvindo aqui, sabe? Estavam numa roda 10 pessoas. Até que alguém perguntou assim, você é cis? E você? E você? E você? 9 falaram que eram bi, que eram, enfim. Estou falando de sexualidade, tá? Longe dos padrões de Deus. E uma pessoa que se sentiu assim, compelida a dizer, eu sou hétero. Ela não falou. Aqui, o pastor não está dizendo que nós devemos odiar pessoas. Não. Vamos abraçar pessoas, vamos levar para dentro da nossa igreja, vamos ensinar os valores do Evangelho, vamos pregar Jesus, vamos falar de oração, vamos falar de vida com Deus, vamos falar de tudo isso. Amando as pessoas. Mas é necessário pregar o Evangelho, a fim de que os nossos filhos e netos tenham condições de receber esses impactos e esses ataques do mundo do nosso tempo. Minha irmã querida, por favor. Qual o seu nome, amor? Poliana. A menina que sempre olhou a vida com bons olhos. Essa piada você já deve ter ouvido 50 mil vezes, né? Perdoe. Vim do Rio, eu tenho crédito, tá? Poliana é um livro que todo mundo leu. E Poliana, minha irmã querida, falou o seguinte, que na escola da filhinha dela de 10 anos, irmãos, 10 anos de idade, já tem coleguinhas dizendo que são bissexuais. 10 anos. E a gente precisa plantar Jesus na vida dos nossos filhos. Fortalecer, preparar as futuras gerações. Quais são os pilares da educação cristã, irmão? Ensino bíblico sólido. Irmão, presta atenção aqui. As nossas crianças precisam ter Bíblia. A história é legal.
A história é bênção. A história, na roupagem delas, é pedagógica. Mas ela tem que saber onde está na Bíblia. Ela tem que pedir à mamãe para ler com ela em casa. Ela precisa compreender o que é criação, queda, redenção. A gente precisa plantar Bíblia na vida das crianças. E não é só crianças não, tá? Agora cai para trás aí. Tem gente adulta que senta perto de você, que precisa de educação cristã. O abençoado não sabe o que diz respeito à vida de Elias e de Eliseu. Bíblia. Não estou falando apenas da exposição, eu estou falando da leitura, da alimentação, do prazer, da realização, do gosto de ler a palavra de Deus. Esse é o primeiro pilar, sem o qual não há educação cristã, irmãos. Contextualiza, fala para a criança. Filho, o que Jesus quis dizer aqui? Qual é o fundamento dessa palavra? Na minha geração, ou antes da minha, até pior, não havia internet, irmão. Não havia Google, não tinha como pesquisar, Berkoff era espanhol. Os pastores aqui sabem do que eu estou falando. Agora está tudo em português, na palma da mão. Tem desenhos cristãos. E não tenha dúvida, irmão, se você não falar da palavra de Deus, outro evangelho vai chegar à sua casa. Manu tem 9 anos. Comecei a ver com ela intencionalmente alguns desenhos. Ela não vê nada assim estratosférico, não. Já tem um limite ali. Mas eu comecei intencionalmente a sentar do lado dela e começar a assistir. Não ficar com a cabeça em outro lugar. E ela estava vendo um desenhozinho da Barbie. Até esse dia. Porque a Barbie, num dado momento, começou a cantar. Ela tinha uma banda. E ela começou a cantar. E a música, o refrão é: eu posso tudo, eu posso tudo. Tudo é possível, eu posso experimentar. Era alguma coisa assim. E aí, naquele momento, eu percebi que havia um evangelho chegando à minha casa e não era o evangelho de Jesus. Eu falei: filha, dá um pause, por favor. Ela deu um pause. Eu falei: senta aqui no colo do papai. Ela sentou aqui e eu falei: filha, você realmente acha que uma pessoa pode tudo? Ela fez a seguinte declaração, irmãos: pode, pai, porque ela é bonita. O evangelho da estética, acima de tudo, estava batendo a porta da minha casa. Naquele momento, meu coração ficou pequenininho, irmãos. Eu falei: filha, em nome de Jesus Cristo, escute o que o papai vai dizer. Só há uma pessoa que pode tudo, porque essa pessoa é perfeita, e Ele é o nosso Deus. Ele pode todas as coisas. Nós não podemos tudo. O nosso Deus, na sua perfeição, não nos deixa fazer tudo, graças a Deus. Imagine se Papai do Céu deixasse você comer 100 sonhos. Ela gosta muito de sonho, doce. É aqui sonho também, aqui em Brasília? Imagine se você comesse 100 sonhos, você ia passar mal. Mas Papai do Céu não deixa. Ele te deu limites. A Bíblia é o nosso limite. Ela é o nosso balizador. E deixa eu te falar uma coisa. As coisas que nós podemos fazer, nós não podemos fazer porque somos ricos, porque somos bonitos, porque somos espertos, porque somos descolados. As coisas que nós podemos fazer, nós fazemos para agradar ao nosso Deus. Alguém pode falar: pastor, mas isso é muito radical. Irmão, é assim que esses outros evangelhos entram na nossa casa. E é por essa razão que o fundamento é Bíblia. Você pai, você mãe, vai procurar um curso, irmão. Teologia básica. Interpretação bíblica. Introdução ao Antigo Testamento. Introdução.
Não é sem razão que eu estou acompanhado aqui da secretária-geral do Trabalho Feminino. Meus irmãos, o Seminário do Rio de Janeiro tem pós-graduações, no plural, de introdução ao Novo Testamento, de cosmovisão cristã. Nós precisamos disso. Tudo online, nem precisa morar no Rio. Que pena, né, irmão? Deixa eu adiantar aqui, queridos. Ensino bíblico sólido, discipulado e mentoria. Seus filhos precisam ter em você mentores. Pessoas para quem eles possam perguntar tudo. Mas não apenas em você, estimule o seu filho a abraçar o seu pastor, a abraçar um presbítero da igreja, uma senhora da igreja, com quem esta pessoa, o seu filho, possa ter afinidade. Há uma necessidade de mentores. Vamos olhar para a palavra de Deus? Posso ficar aqui até amanhã falando de duplas nessa perspectiva. Elias e Eliseu, Paulo e Timóteo, Paulo e Silas, Paulo e Marcos, Barnabé e Paulo, enfim. O termo mentoria no Brasil perdeu um pouco do seu valor em razão de algumas atividades, não tem nada contra, tá? Mas esse termo ficou um pouco depreciado. Mas a mentoria no sentido de ser alguém para quem contar e com quem contar. Base bíblica sólida. Servos de Deus capazes de cuidar de alguém. Nós começamos um trabalho lá na Catedral de discipulado cristão. Eu fiz o discipulado, estou fazendo discipulado com a minha equipe pastoral, e a minha equipe pastoral escolhe 5. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, você pode fazer isso na sua igreja. Pastor, mas lá na minha igreja não tem um discipulado assim. Não tem porque você não começou, porque se você começar, e não comece megalomaniacamente. Tem gente que pensa assim, pastor, quero fazer um discipulado para 30 jovens, reunidos lá em casa, 30. Meu irmão, Jesus não era casado. Depois que ele começou o seu ministério, só atuava no ministério. Vida santa e pura, cuidou de 12. Você quer começar com 30 como, irmão? O modelo é dele, começa com 5. Escolhe 5. Marca uma vez por semana. Ouve as pessoas, ora com elas, indica leituras, leia a Bíblia. Mentoria. Pode ter gente perto de você, gritando por ajuda. Terceiro pilar. Você pode ler para mim o que está em vermelho, por favor? 1, 2, 3 e... Obrigado, irmão. É sempre bom ouvir a igreja falar isso, sabia? Porque não existe cristão em casa, amém? Pastor, mas amém não é pergunta, aqui é. Pastor, sinceramente, eu não tenho ido para a igreja não, estou aqui hoje no congresso, mas tem 2 anos que eu não venho para a igreja. Irmão, por favor, né? Caminhada cristã pressupõe comunidade. Você não é crente sozinho em casa. Pastor, mas o irmão é muito chato. Pode ter certeza que tem gente que acha você chato também. E se você falar assim, pastor, no meu grupo só tem gente boa, cuidado, pode ser que você seja o chato. A vida cristã pressupõe comunidade e adoração, irmãos. Nós precisamos estar juntos como comunidade, adorando o Senhor. Pilares, fundamento bíblico, mentoria e discipulado e comunidade e adoração. Deixa eu adiantar. Agora, para acabar, quem é responsável pela implementação da educação cristã? A educação cristã é um processo que envolve família, igreja e escola. A educação cristã é um processo que envolve
família. Então, por que a gente insiste? Aqui na Igreja Nacional não é assim, nem na Catedral. E se você é de outra igreja, na nossa igreja também não é assim. Mas em outros lugares do Brasil, as pessoas procuram a professora da escola dominical, o professor da escola dominical e falam assim: olha, meu filho tem 12 anos, não está orando direito. Eu queria ver qual é o conteúdo que vocês têm ministrado aí. Meu irmão, é para sorrir e depois morrer infartado. Se o seu filho não ora direito, não é porque a tia da escola dominical não está ensinando. Não é porque o professor da classe do seu filho que é jovem não está ensinando corretamente. É porque há um elo que está fraco nesta jornada. Porque na igreja ele está uma vez por semana por 1 hora. Na sua casa ele vive todo dia. Existem pastores que têm chorado à distância de filhos da fé. Presbíteros, diáconos, líderes. E isto me faz lembrar, irmãos, a história de um pastor norte-americano chamado Jim Cymbala. Jim Cymbala era um pastor batista do Brooklyn. E a filha dele tinha se desviado. Tinha caminhado longe. Chegou para o pai pastor e falou: pai, eu quero saber como é que é do outro lado do muro. E o pai procurou um mentor que cuidava dele. E o pastor falou, o pastor velhinho, falou: deixa ela ir. E o pai permitiu que ela fosse. E num dia o pai estava conduzindo uma atividade na igreja dele, durante a semana. E uma irmã, no meio da atividade, se levantou e falou: pastor, a igreja tem falado do senhor e da sua família, falado que o senhor não tem cuidado dos seus filhos, por isso que o senhor tem uma filha desviada. Mas eu quero, pastor, confessar esse pecado diante de Deus e diante do senhor. E em vez de falar da sua filha, nós vamos orar por ela aqui. E conta-nos a história de Jim Cymbala que naquela noite, aquela igreja se transformou numa sala de parto. De muitas pessoas aos gritos confessando pecados, tomando consciência de pecados, orando pela vida do pastor, pela salvação da casa dele. E 2 dias depois, de uma madrugada, Jim Cymbala dormia e batem à sua porta com aquela batida acelerada. Ele abre e quando ele abre a porta, na madrugada, a filha dele ali, chorando, falou: pai, me diga o que aconteceu há 2 noites atrás, porque onde eu estava, eu fui invadida por um senso de pecado. E foi plantada na minha boca palavra de arrependimento. E eu sei que isso tem a ver com aquilo que só Deus pode fazer. E ela voltou aos pés do Senhor. Sabe, irmãos, tem faltado um tempo em que nós choremos pelos nossos filhos, choremos pelos nossos netos, clamemos ao Senhor com o coração rasgado diante dEle, pelo aquecimento na fé, pela volta, pelo arrependimento, pela confissão de pecados. A impressão que tenho é que as famílias têm lutado com os olhos muito secos. E nós precisamos chorar pelos nossos filhos. Foi assim que Ana fez por Samuel. A família. E eu quero desafiar o seu coração a ser essa família que chora pelo filho. O filhão está jovem, perdeu um pouco de contato, está meio friozão na fé. Eu preciso que você seja despertado, irmão, para orar, para clamar, para botar a mão na cabeça dele enquanto ele dorme. Eu vivi isso, irmão. Dormindo em casa, por muitas vezes, eu acordava, sabe aquela sensação de que tem alguém perto de você? Irmão, adolescente tem medo. Irmão, eu senti uma presença aqui, ó,
Eu não abria os olhos, só ficava, Senhor, tem misericórdia. Nessa hora a gente ora com, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Quando eu ameaçava abrir os olhos, eu via as mãos da mamãe, enquanto eu dormia. A família é a primeira referência de vida com Deus. Esse sinal é daqui? Mas é incêndio não? Não. É para encerrar, né? Incêndio só se for espiritual, né? Amém? Amém, amém. Igreja. A igreja desempenha um papel vital na educação, oferecendo oportunidade de aprendizado e vivência. Irmão, por que... Deixa eu perguntar. Pai de adolescente, levanta a mão, pai de adolescente. Opa, minha irmã que esteve aqui na catedral, foi muito bem recebida, não foi, irmã? Deixa eu fazer meu marketing aqui para o pessoal ir lá. Tem que ir, viu? Ela está dizendo aqui, ó. Depois eu pago o almoço. Do jeito que a gente combinou. Minha irmã, se o seu filho acordar depois de amanhã, segunda-feira, dizendo assim, mãe, não vou mais para a escola não. A irmã deixa. Ele tem que ir. Obrigado. Se o seu filho falar, mãe, não vou na casa do titio, da titia, do vovô, da vovó, a partir de hoje só vai sozinha. Deixa. Tem que ir. Festas da família, aniversário, tem que ir também. Pô, mas por que quando o nosso filho acorda com preguiça domingo, a gente fala, não, vamos deixar ele, não pode traumatizar? Está cansado, coitado, está no pré-vestibular. Irmão, vai chorando, mamãe falava isso para mim, vai chorando agora para sorrir depois. E eu estou sorrindo aqui, glória a Deus. A família precisa inculcar, lembra do texto do Deuteronômio? Eu lembro que papai vivo, mamãe já mora na mansão celestial, mas papai, aos 84 anos, papai é um atleta, está melhor do que eu. Anda 7 quilômetros todo dia, não toma um remédio controlado. Papai falava assim para mim, eu falava de qualquer coisa, pai, o Flamengo, ele falou, meu filho, na vida é assim, de um lado estão os que ganham, do outro lado estão os que perdem, mas nós somos mais do que vencedores. Eu falei, caramba, meu pai consegue aplicar a Bíblia em tudo. E às vezes papai não apenas aplicava, como cantava, assim, eu estava reclamando com alguma coisa lá em casa, aí papai cantava assim, passava assim, em vez de murmurares, canta, me dava uma certa ira. Inculcar, seu filho precisa ver isso na sua casa. Mas não apenas isso, a igreja tem que ser um ambiente saudável, que agrega, que ensina que o corpo de Cristo é composto por diferenças. O Senhor não prega, nunca pregou uniformidade. O Senhor sempre falou de unidade. Você não é obrigado a ser igual a ninguém, mas ser obrigado a amar os seus irmãos. Por fim, a escola. Este é um problema, irmãos. Esses dias os meus filhos, a gente conseguiu achar uma escola confessional lá perto de casa, mas nem todo mundo vive isso, não é? Mas se você tem uma escola confessional, irmão, coloca lá. Pastor, mas a escola confessional também erra, eu sei. Mas existem valores que, mesmo no meio dos equívocos, são reforçados. Se perto de você não tem uma escola confessional, olhe para aquilo que o seu filho estuda. Nós morávamos num outro bairro e não havia escola confessional, e a melhor escola que tinha lá era uma escola católica, romana. Instituto INSP, Instituto Nossa Senhora da Penha, a senhora deles. E nós colocamos o nosso filho lá, os nossos filhos. E um dia estava em minha casa e Manu falou para mim, papai, eu tenho uns trabalhos para fazer. Eu falei, deixa comigo, vem cá. Quando eu abri o livro, preste atenção nisso, irmão. Tinha uma entidade do Espiritismo numa foto, não era um desenho mal feito, mal acabado.
É uma entidade. Eu falei, Manu, o que é isso aqui? Ela falou assim, não, pai, é que nesta semana é a semana da consciência negra. Eu falei, e a gente está estudando religião. Eu falei, não, mas isso aqui você não vai estudar, não. Peguei, fui lá na escola. Falei, olha, semana de consciência negra é outra coisa. É falar do respeito às pessoas que são, ao universo de pessoas que é composto por pessoas com características diferentes. Semana da consciência negra é meu filho saber que ele ama pessoas, não pela cor da pele, não pelo status social, não. É isso. Aí ela falou assim, pai, mas vai ficar pior. Esse é só o primeiro ano, no segundo ano é pior. Eu falei, então eu saio daqui agora para trancar a escola da minha filha. A gente precisa ficar atento. Se a sua escola não é confessional, se a escola em que seus filhos estudam não é confessional, esteja atento aos conteúdos que eles estudam. Oriente, aplique, veja a palavra de Deus, veja Bíblia onde não há Bíblia. Você abre um livro, não tem nada de Bíblia lá, mas aplica. São as entidades formadoras. Pois não, benção? À vontade. Sensacional. Sensacional. Para nós encerrarmos, irmãos, porque o tempo se esvai. Alguém aqui da Igreja Presbiteriana Sudoeste? Amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos juntos lá. Deus abençoe. Eu quero agradecer a todos pela presença, pela atenção, pela participação, e quero animar o seu coração. E não posso encerrar esse momento aqui sem orar. Eu quero orar pela sua vida. Você que tem filhos pequenos, adolescentes, jovens, que estão, de alguma forma, sentindo o golpe da sociedade do tempo presente. Enquanto o pastor estava falando aqui, você foi se lembrando. Eu quero orar por você e pela sua casa. Você que é professora, professor na escola dominical, ou mesmo professor e professora lá fora da igreja, no ambiente, como as pessoas dizem, secular, e que tem nas suas mãos crianças e adolescentes, e agora Deus te trouxe, por meio do seu Espírito, algum nome específico. Eu gostaria que nós orássemos por isso. Feche seus olhos. Se você compreendeu que precisa interceder por alguém agora, você fica de pé. Onde você está? Deus plantou você na vida dessa pessoa. Deus plantou você. Deus vai te dar a estratégia certa. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que nos manda inculcar naqueles que passam por nós
uma educação que visa a fazer as pessoas mais parecidas com o Senhor. Deus, usa a cada um de nós, dá-nos a palavra certa, a sensibilidade certa, dá-nos a oportunidade, Senhor, para pacientemente, para amorosamente, para graciosamente ensinar a Tua palavra. E se há aqui, Senhor, pais e mães, vós e vós, tios e tias, que choram, porque existem filhos com coração frio, Deus, em nome de Jesus nós clamamos. Nós não teremos filhos para perturbação, é o que diz a Tua palavra. Salva os nossos filhos, Senhor. Tem misericórdia dos nossos herdeiros, das nossas heranças. Nós clamamos por filhos, por netos, por sobrinhos, por alunos, por jovens, por adolescentes e crianças que passam por nós no ambiente da igreja, no ambiente fora da igreja, no ambiente da família. Senhor, usa-nos, porque só há redenção no Senhor, e esta notícia está em nós por meio da Tua palavra. Então usa cada um desses Teus filhos. Obrigado, Senhor, por este tempo. Capacita-nos para a Tua obra, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, podem sentar.